Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo temos parte de uma aula gravada em que abordo aspectos genéticos do câncer, enfatizando o ciclo celular e sua regulação. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento do câncer, os principais genes associados a esse processo e os mecanismos envolvidos, é só ficar comigo que é logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, para finalizar, eu só vou falar com vocês aqui algumas perspectivas que a gente tem, considerando o que foi falado. Eu falei muito dos genes, mas uma ideia que está hoje em voga bastante é o estudo da epigenética, e do câncer não é diferente. Hoje se sabe que existem os chamados microRNAs, que são tipos de RNAs que regulam a tradução de proteínas. Então, o que acontece? Eu tenho um oncogene, ele produz o RNA mensageiro e vai produzir a proteína tumoral, oncoproteína. Eu posso ter também um microRNA, o que ele faz? Ele vai lá e quebra o RNA mensageiro do oncogene. Aí eu não vou ter a tradução desse RNA mensageiro. Eu estou inibindo o oncogene. Então foi descoberto que, nesses casos, em muitos tumores, esses microRNAs específicos para esse oncogene, eles estão diminuídos. Não se sabe por quê. As interrogações exatamente por isso. Não se sabe por quê, se é nesse momento aqui do transporte, né, do núcleo para o citoplasma, ou do processamento dele no citoplasma. Não se sabe por quê esse microRNA ele fica bem reduzido, e aí, em vez de ele destruir, como vai ter pouco, ele não vai destruir o RNA mensageiro do oncogene, permitindo que ocorra uma grande tradução da oncoproteína, e ela vai levar a desenvolvimento tumoral, a diminuição de apoptose, ou mesmo aumento da proliferação, ou da invasividade, ou da angiogênese. Tem vários genes, eu estou falando aqui de oncoproteína, pode estar envolvido em vários desses processos. Tem também em relação com o gene supressor de tumor. Aí já é um mecanismo contrário. Aqui, em vez de ter pouco microRNA, vai ter muito microRNA que vai inibir, destruir o RNA mensageiro dos genes supressores de tumor. Eu vou ter menos genes supressores de tumor, menos proteínas supressoras de tumor sendo formadas e menos proteínas supressoras tumorais. Permite, né, com que o controle do ciclo celular fique fragilizado e a proliferação aumentada ocorra, né, ou a redução da apoptose. Isso pode acontecer. Tem muitos estudos mostrando de vários tipos de microRNAs, por exemplo, que afetam a P53. Também não se sabe o motivo pelo qual isso ocorre. Isso está em investigação. Eles começaram a fazer o quê? A produzir isso aqui em laboratório. Eles são os chamados pequenos RNAs de interferência, que eles chamam siRNA. Isso aí tem lá no livro do Mundo do RNA. Esses pequenos RNAs de interferência são produzidos em laboratório. Isso foi mostrado já em experimentos em animais, in vitro também. Eles produzem isso aqui, por exemplo, que está diminuído, para diminuir a tradução desses RNAs mensageiros, para diminuir, obviamente, o desenvolvimento dessas células tumorais. Então, tem tido alguns resultados promissores, mas, obviamente, essas moléculas elas não são muito estáveis. É difícil ainda se estabelecer uma formulação terapêutica para isso ainda, mas é uma via de estudos aí também que permite possibilidades para o tratamento futuro do câncer, uma vez que hoje em dia já tem a possibilidade de você rastrear quais são os problemas que pode ter uma célula tumoral num tipo de câncer específico. Você conseguindo fazer esse rastreamento bem feito, você poderia ter, por esse mecanismo, por exemplo, uma forma de combater esses cânceres. Aqui eu citei o microRNA, mas tem metilação do DNA, acetilação de histonas, a própria acetilação de proteínas, a fosforilação de proteínas, tem as proteínas sumo. Então, assim, de epigenética tem muita coisa, só trouxe aqui uma palhinha para vocês terem essa ideia. De qualquer forma, elas acabam sempre envolvendo aqueles genes que nós falamos lá atrás, oncogenes e genes supressores de tumor. Hoje em dia já se tem alguns descritos, mas ainda é bem passos de bebê. Eles querem desenvolver modelos moleculares. O que é isso? Aqui cita o câncer cólon-retal. Tá? É o câncer cólon-retal. Desde o processo aqui do colo normal até o processo em que surge o câncer, né, o carcinoma. E aqui, então, vão tendo mutações, modificações até a chegada no carcinoma.
Aí eles estão querendo desenvolver como se fosse um mapeamento de quais alterações estão levando a chegar nesse ponto. Então, por exemplo, eles já detectaram que as mutações iniciais do colo normal, olha que o colo normal ele é praticamente idêntico à mucosa em risco, ou seja, não tem diferença morfológica quase nenhuma. O que aconteceu nesse momento aqui? Mutação no gene APC, que eu citei lá atrás. Aqui não tem ainda uma lesão especificamente que possa ser detectada morfologicamente, né? É impossível detectar isso daqui. Mas a mucosa está em risco. Na prática, a gente pode falar que houve aqui a iniciação. Se eu tiver mutações além da APC na beta-catenina, aí a beta-catenina, lembra que ela é um oncogene e ela favorece a proliferação celular. Então, já estou criando condições de promover proliferação. Então, aqui eu já estou passando na etapa de promoção. E aqui eu já tenho alterações proliferativas. Eu posso ter aqui uma hiperplasia, por exemplo. Com o crescimento dessa hiperplasia, mais mutações podem surgir. Por exemplo, no gene RAS, eu mencionei lá atrás, mais mutações vão transformar esse tecido hiperplásico, por exemplo, com adenoma. A gente vai ter aqui a formação, por exemplo, a situação aqui desse adenoma. E aí, esse adenoma, se eu tiver a P53, por exemplo, né, já foi se mostrado, esse adenoma, se tiver a presença de P53 selvagem, o que quer dizer isso? Preservada, sem ser mutada, selvagem, é tipo natural, esse adenoma vai ser adenoma para sempre. Ele não consegue virar um carcinoma, o risco é muito baixo. Agora, mutações no P53, nos complexos SMAD, tem a ver com metástase, por exemplo, ele pode levar a evolução desse adenoma para um carcinoma. Aqui vai ter mais mutações ainda, por exemplo, genes da telomerase, que dá imortalidade para a célula, né? A telomerase é uma enzima que aumenta o tamanho dos cromossomos, isso não faça com que a célula envelheça, geneticamente falando. Por isso que ela também é considerada imortal. A ideia das perspectivas é criar modelos moleculares para cada tipo de câncer. Então, você vai lá e faz a biopsia, tem a biopsia lá do paciente, faz um rastreamento genético para você saber o que está acontecendo naquela lesão, para saber se ela está num risco alto ou num risco baixo de transformação maligna, ou se já está num risco alto ou baixo de metástase, por exemplo. Então, estudam muito sobre isso, tem testes genéticos, né, que a gente chama de microarray, é um arranjo microscópico, né, que a pessoa testa vários genes, assim, centenas de genes ao mesmo tempo, numa reação só. Então, isso é muito bacana. E tem esse modelo aí, tem para câncer bucal, acho que câncer de mama, câncer coloretal, mas ainda, considerando tanto de cânceres que existem, ainda tem poucos modelos. Uma outra perspectiva também que tem sido destacada nos estudos mais relativamente recentes são as células tronco tumorais. Então, eles estão percebendo que alguns tumores, né, lá no início, na gênese do tumor, algumas células adquirem características de células embrionárias. Quer dizer, elas conseguem sofrer diferenciações, que no caso aqui para o mal, né, diferenciações assim, de formar novas células tumorais, mas tem baixa capacidade proliferativa. E aí eles percebem que, a partir dessas células tumorais, vão surgindo outras células tumorais, aquele mecanismo que a gente falou no início. É a promoção e na progressão vão surgindo novos tipos de células tumorais com capacidades e habilidades diferentes. E aí eles percebem muitas vezes que eles mostraram isso em animais, que alguns tumores que têm essas células aqui já identificadas, eles têm alguns marcadores genéticos, moleculares, para identificar essas células tronco tumorais. Eles percebem que quando você faz a remoção cirúrgica do tumor, mas se ficar lá no organismo do animal um pouquinho dessas células tronco, o tumor cresce de novo, você tem a recidiva. Porque essa célula tem capacidade de autorrenovação, já que é a característica da célula tronco tumoral. E ela pode gerar novamente outros tipos celulares. E eles mostraram que um tratamento em que você destrói apenas essas células aqui, ó, né, dos animais, tá? Esse teste aqui. Você atacar só essas células e eliminar elas, o tumor regride facilmente com as terapias convencionais, porque essas células vão ser facilmente eliminadas
não tem nenhuma subpopulação de célula-tronco lá que pode dar origem a um novo crescimento tumoral. Isso é um avanço que tem sido mostrado e está sendo estudado isso em tumores humanos e também estudando os marcadores moleculares para identificar essas células-tronco e depois poder se verificar aí possibilidades terapêuticas. Esses são os pontos, assim, de perspectiva, né, mais para o futuro, e quem sabe aí a gente entender melhor sobre os processos que envolvem o desenvolvimento de tumores.